Livro do profeta Daniel, no 3º capítulo. Enquanto os irmãos abrem, quero aproveitar para agradecer aos irmãos as orações, agradecer cada manifestação, cada gesto de carinho, né, perguntando, né, os médicos de plantão, né, a gente não somente como médicos, mas também como irmãos em Cristo, né, André Figueiredo, Alessandra, Dani Catão, Dani Cardoso, muito obrigado a esses irmãos. E também dizer aos irmãos que eu estou bem pela graça e misericórdia de Deus, né, que às vezes alguns irmãos olham assim, alguns fazem assim: pastor, dou tanta pena do Senhor. Eu digo: não tenha não, fique tranquilos, está tudo em paz. Tem alguns nomes já pelos quais eu estou sendo conhecido agora. O primeiro é o velhinho de Paloma, e o segundo é o aleijadinho de Jesus, né? Então, mas diante de Deus, meus irmãos, estou bem, na graça e na misericórdia do Senhor. Não há diagnóstico ainda, está à procura, né? Ainda estamos à procura do diagnóstico, mas Deus é bom, né? Enquanto não acha o diagnóstico, Ele vai amassando barro. Então vamos comigo, Daniel, no capítulo 3. E assim registrou Daniel. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de alto e 6 de largo. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos, e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos?
Responderam Sadraque, Mesaque e Abed-nego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abed-nego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abed-nego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro, a Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse a seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abed-nego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abed-nego na província da Babilônia. Vamos fechar nossos olhos e orar uma vez mais. Ó Senhor, Deus temível e poderoso, mais uma vez, Senhor, diante da Tua palavra, que é a nossa regra de fé e prática, Tua palavra que é viva e eficaz, que é mais cortante que qualquer espada afiada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, de juntas e medulas, e discerne tudo o que está lá dentro. Senhor, te pedimos que, por Tua graça e favor, mais uma vez, Senhor, Tu exerças sobre nós o poder da Tua palavra, consolando, fortalecendo, confrontando e fazendo tudo o que Te apraz, para a glória do Teu nome, Senhor, e para o bem do Teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Essa é a terceira exposição no livro de Daniel. Nós já vimos o 1º e 2º capítulos. Se Deus quiser, no decorrer desses meses, vamos trabalhando o livro de Daniel. Como compartilhamos já, geralmente nós conhecemos bem do 1º até o 6º capítulo, né? Até a Cova dos Leões, todo mundo geralmente sabe tudo, ou quase tudo, sobre as narrativas. A partir do 7º, o caldo começa a entornar um pouquinho, e geralmente a gente deixa de lado e segue para o livro seguinte. Mas Daniel é um livro maravilhoso. É o mais apocalíptico do Antigo Testamento. E há claramente profecias e coisas que apontam para Cristo. E nós temos visto isto no decorrer dessas exposições.
Olhando para o mundo em que nós vivemos, não é difícil dizer de cara que nós vivemos num mundo que é idólatra. Um mundo altamente e profundamente idólatra. Curvar-se a imagem de escultura é o tipo mais simples, digamos assim, de idolatria. Porque a idolatria, ela habita no coração do homem. Num de seus trabalhos, João Calvino afirmou que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ele está sempre produzindo ídolos. Não se cansa de fazê-lo. E, de fato, nosso coração pecaminoso, enganoso e corrupto é uma fábrica e fabrica muitos ídolos. No Antigo Testamento, a idolatria ela inclui a adoração a qualquer outra pessoa ou algo que não fosse o Senhor. No Novo Testamento, isso inclui tudo aquilo que ocupasse o lugar de devoção ou da devoção devida somente a Deus. A idolatria, ela basicamente é a personificação dos desejos humanos. Os ídolos, eles de muitas formas e tamanhos, eles expressam, na verdade, os propósitos do homem de ser adorado e de controlar tudo. O homem, desde o início, sempre nutriu esse desejo. E suas práticas, desde o Éden, mostram isso de maneira muito clara. O homem quer tomar o lugar de Deus. O homem quer ser adorado. O homem quer ser destacado. O homem quer receber elogios. O homem quer ser colocado no pedestal. Quer que todos o olhem, o venerem e o adorem. E façam tudo o que ele quer. Isso é a natureza humana, caída e pecaminosa. O termo ídolo, o equivalente, ele aparece cerca de 240 vezes nas Escrituras. A maioria delas no Antigo Testamento, cerca de 200 vezes no Antigo Testamento. Esse capítulo aqui de Daniel vai mostrar um pouco desse desejo no coração do homem, de querer ser adorado, de querer ficar ali com os holofotes e que os outros se curvem e nunca questionem as suas ordens, nem a sua vontade, nem os contrariem. Estes jovens judeus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, estavam no exílio da Babilônia. Eles eram de família nobre, lá de Judá, e foram levados para a Babilônia. Se você lembrar do primeiro capítulo, uma estratégia brilhante de Nabucodonosor foi reunir, arregimentar os jovens de melhor aparência, os mais capacitados, os mais inteligentes, para que pudessem servir na Babilônia. Então, deram a eles bolsa integral para estudarem na Universidade Federal da Babilônia, com tudo pago, casa, comida, roupa lavada, tudo à disposição, só se preocupariam em estudar. Então, dentre estes jovens estavam esses 4, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles tiveram seus nomes mudados. E só para lembrar o que nós vimos no primeiro capítulo, a intenção de Nabucodonosor não era somente dar a eles tudo isso para que eles servissem à Babilônia. A intenção do rei era que eles fossem naturalizados babilônios, que eles se tornassem caldeus, para que eles esquecessem as suas raízes, esquecessem a sua identidade, esquecessem o seu Deus e passassem agora a adotar a Babilônia como sua casa, adotarem os deuses da Babilônia e passarem literalmente a serem babilônios e servirem completamente e irrestritamente ao império. Mas nós vimos que desde o primeiro capítulo, o 8º versículo para ser mais exato, ali é o registro. Mas Daniel decidiu firmemente não se contaminar com a mesa do rei, com as iguarias do rei. Daniel e seus 3 amigos fizeram isso. Deus os honrou. Fomos então ao final do capítulo e vimos que quando eles fizeram o teste com eles, a sabatina que o próprio Nabucodonosor fez com eles, nenhum dos outros jovens foram tão achados, mais capazes e inteligentes do que Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E eles foram encontrados 10 vezes mais sábios e capazes do que os próprios sábios, encantadores, adivinhadores, que estavam à disposição do rei. E foram colocados em posição de liderança e de influência no império. Quando vamos ao 2º capítulo, nós vemos que o rei teve um sonho que o atordoou profundamente. Ele tirou o sono. E ele exigiu dos sábios que eles, além de interpretar, teriam que primeiro dizer como foi o sonho, qual era o sonho. Eles disseram: rei,
Ninguém nunca pediu isso antes. Isso aí já é demais. Ou vocês me dizem o sonho e interpretação, ou vai todo mundo morrer. Então, aquele agito, toda aquela preocupação, desespero, Daniel ficou sabendo disso. E de imediato falou com Arioque e disse, olha, não mate o povo agora, não mate os sábios. Espere um pouco, deixa eu tentar falar com o rei. E ele foi introduzido à presença do rei, falou com o rei, conseguiu um tempo para que o sonho fosse revelado a ele e a sua interpretação. Ele chamou esses 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, e o chamou para orar. E eles então oraram, não se sabe por quantos, talvez alguns dias ou algumas semanas, mas o Senhor revelou a Daniel o sonho e sua interpretação. Daniel então corre, vai, fala com Arioque, vai ao rei e diz, olha, eu sei qual é o sonho e interpretação. E ele então diz ao rei. E então ele contou tudo ao rei. O rei, perplexo, reconheceu a Deus como realmente o Deus que revela os sonhos e exaltou o seu servo ali, né, o Daniel, o colocou como líder sobre todos os sábios, e Daniel pediu então que seus amigos também fossem colocados e foram estabelecidos sobre a província da Babilônia. O Senhor mais uma vez preservou os seus servos e os colocou em posição de destaque. Agora estamos aqui nesse 3º capítulo. Nós vemos que parece que o rei esqueceu disso que aconteceu anteriormente. Falando do sonho, por exemplo, o sonho aponta para o reino de Deus que seria implantado por Cristo. Aquela estátua que nós vemos, a descrição dela, no 2º capítulo, mostrando ali aqueles impérios. O próprio Império Babilônico, que era a cabeça de ouro, Nabucodonosor. O outro império ali, o peito, aquela parte ali de prata, o reino dos Médios e dos Persas. Depois viria o outro, que seria o Império Grego. E por fim, lá embaixo, misturado entre ferro e barro, o Império Romano. E no sonho ele viu que uma pedrinha, que não foi enviada por mãos humanas, veio. E apontando, mostrando que era Cristo, a pedra, a rocha, o rochedo, pedra de ofensa, pedra de esquina. Essa pedra surgiria e cresceria no período desse último império, que era o Império Romano, apontando para a encarnação de Cristo, para a sua obra redentora. Ele veio, e em sua vinda aqui, em sua morte e ressurreição, ele inaugurou o reino de Deus, um reino eterno, que sobrepuja todos os outros reinos, e é o reino que domina eternamente sobre tudo e sobre todos. Parece que o rei tinha esquecido dessas coisas. E nesse capítulo, já de início, vemos que ele resolveu fazer uma estátua sua. Era comum naquela época os reis fazerem isso. Nós vamos então dividir aqui a exposição em alguns trechos. E do 1º versículo ao 7º, vamos ver então aqui a imagem de ouro e a sua consagração, feita pelo rei Nabucodonosor. Então é possível que, um tempo depois, após aquele sonho ter sido interpretado, ele, talvez orgulhoso por saber que era a cabeça de ouro, já que eu sou a cabeça de ouro, então vou fazer uma estátua para mim. Talvez tenha sido isso. E ele então erigiu uma estátua. Isso era comum, como eu falei, para os imperadores daquela época, dos povos, entre os povos pagãos. Eles tinham o prazer em fazer isso. Estabeleceram uma imagem deles mesmos, para que fossem adorados pelo reino e pelos reinos vassalos. Lembrando que o império, naquela época, como o Império Babilônico, depois o Medo-Persa, era formado por vários reinos que eram conquistados por eles. Então havia o suzerano, que era o imperador, que governava o império conquistador, e havia os reinos vassalos, que eram os reinos conquistados. Então Judá passou a fazer parte dos reinos vassalos que serviam a Babilônia. Então os outros reis ali em redor, naquela época, faziam isso, porque eram a representação dos reis que se achavam deuses. Sabemos muito bem que na cultura egípcia, o faraó era considerado um deus. E era semelhante também em outros impérios pagãos. Então essa imagem foi erguida num lugar para que todos pudessem ver. Provavelmente um lugar plano, que pudesse ser visto a quilômetros e quilômetros de distância. Então houve ali uma cerimônia de consagração. Todos os líderes do império foram convocados. E entre eles estavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E os nomes hebreus eram Ananias, Misael e Azarias. Não sabemos porquê, mas Daniel estava ausente nessa situação. Não se sabe se ele tinha saído para algum trabalho, representando o reino da Babilônia, talvez para alguma província mais distante, ou para algum reino vassalo, mas Daniel não estava presente nessa ocasião com seus 3 amigos.
Então, assim que eles ouvissem, de acordo com o decreto do rei, né, dito ali, anunciado pelo arauto, quando ouvissem os instrumentos, a flauta, a cítara, gaita de foles e tudo mais, eles deveriam se curvar para adorar a estátua. Quem não fizesse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Imagine um momento. Vamos tentar nos colocar agora naquele momento. Centenas e centenas de pessoas reunidas naquele pátio, naquele lugar onde estava a estátua. A música tocou. Todos se curvaram, menos 3 homens. Menos 3 homens. A submissão ao edito do rei era esperada por todos, porque nenhum vassalo iria contrariar o imperador. Em sua consciência, nenhum deles faria isso. Mas eles não contavam que 3 jovens fariam isso. Ananias, Misael e Azarias. O remanescente fiel do povo de Deus. Então nós vamos ver aqui agora, os versículos 8 ao 12, os acusadores. Homens como estes jovens de Judá, incluindo Daniel, eram pessoas que despertavam a inveja dos outros. Lembre-se que eles estavam dentro de um reino pagão. Eles eram de um outro povo, de um povo que havia sido conquistado, e foram colocados como líderes sobre outros sátrapas, governadores, e talvez muitos que eram caldeus, babilônios de nascimento. Tinha gente do povo vassalo sobre eles. Eles provavelmente estavam ali furiosos e buscando uma oportunidade para destruir aqueles homens. E o registro aqui de Daniel mostra isso em vários momentos. Nesse primeiro momento aqui, com esses 3 jovens. E depois vamos ver mais à frente com o próprio Daniel também. Então alguns caldeus, ao vê-los de pé, já foram para delatar ao rei, dizendo: olha, ó rei, vive eternamente, toda aquela saudação. Ele diz: olha, há uns homens judeus que tu constituíste sobre a província da Babilônia, que não fazem caso de ti nem dos teus deuses, não adoram aos teus deuses nem a estátua que tu levantaste. Inveja e perseguição é o que aguarda servos fiéis a Deus. Aonde quer que você esteja, vizinhança, onde você mora, escola, onde você estuda, faculdade, universidade, trabalho, não importa se você é funcionário, se você é patrão, se você for fiel a Deus, você vai conquistar, sem dúvida alguma, em algum momento, inveja e perseguição por parte dos ímpios, que não temem a Deus. Então, dos versículos 13 ao 18, nós vamos ver aqui agora a soberba do rei e a resposta dos jovens a esse rei. Então, o rei indignado pergunta aos 3 que foram levados à sua presença: é verdade que vocês não se curvaram à minha imagem? Eu vou dar a vocês outra chance. Ao ouvirem o som da música e tudo mais, vocês devem se prostrar, porque ele deu uma ordem: prostrai-vos, é imperativo, vocês vão se prostrar. Eu estou mandando e vocês vão se prostrar. É mais ou menos isso. E vocês vão adorar a minha imagem. Senão, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo sobremaneira acesa. E aí, na parte C do versículo 15, ele faz uma pergunta arrogante. E eu quero ver qual é o Deus que vai livrá-los das minhas mãos. Ok. Aqui o rei demonstra a soberba e o pretenso poder que ele achava que tinha sobre tudo e sobre todos. Aprendemos uma coisa aqui. O mundo não pode compreender aqueles que têm valores diferentes dos dele. Nem suporta aqueles que não se curvam à sua tirania pecaminosa e idólatra. É assim com o mundo que vivemos hoje. Por exemplo, se você disser que discorda completamente da homossexualidade, do lesbianismo, você vai ser chamado de quê? Prontamente, homofóbico. Já vão chamar você pelo menos disso. Vão chamar de preconceituoso, retrógrado e tantas coisas mais. Se você tiver um negócio e se você disser que você não sonega impostos, vão dizer o quê? Você é um ET. Não há como ter uma empresa
e sobreviver sem sonegar pelo menos alguns impostos. Vão dizer isso. Vão chamá-lo de tolo, de besta e de outras coisas mais. O mundo não compreende os valores daqueles que fazem parte do reino de Deus. E vão suscitar a inveja e a perseguição destes. Esse é o mundo no qual vivemos. Os jovens então respondem prontamente ao rei. Não necessitamos de te responder quanto a isso. Por quê? Eles não precisavam responder ao rei, porque não iriam se curvar. O rei sabia muito bem que eles eram judeus. Ele sabia que na cultura judaica, os judeus que realmente eram piedosos, eles não se curvariam a nenhuma imagem, eles não adorariam a nenhum outro. Eles se curvariam para adorar somente ao Deus vivo, único e verdadeiro. Eles conheciam muito bem os 10 mandamentos, aqueles jovens. Neste caso aqui, os 2 primeiros vêm à tona. Lembram do primeiro? Não terás outros deuses diante de mim. E o segundo, que é um pouquinho maior. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, não darás culto a elas, não os encurvarás a elas, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso. Deus zeloso. Sim. Que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. E faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o obedecem, daqueles que guardam os seus mandamentos. Eles conheciam muito bem os mandamentos. Eles não precisavam responder a ele porque não se curvariam à sua imagem. É como se ele dissesse mais ou menos o seguinte: nós adoramos a um Deus somente. Se ele quiser nos livrar, ele nos livrará. Mas saiba, ó rei, que não nos curvaremos à tua estátua para adorá-la. Eles preferiram a morte do que se curvarem a um falso Deus. Eles entregaram suas vidas às mãos de Deus. E mesmo que o Senhor não quisesse livrá-los, eles seriam fiéis a Deus. Essa declaração destes jovens traz algumas verdades aqui para nós, importantíssimas. O que estava implícito ali, no que eles estavam afirmando ao rei? Primeiro, nosso Deus é maior do que você, Nabucodonosor. Ele é o único digno de ser adorado e de que nos prostremos somente a Ele. Segunda verdade, nosso Deus é o Senhor soberano sobre todo o universo, Nabucodonosor, e sobre tudo que existe nele. A fornalha e o fogo estão debaixo do controle dele. Terceira verdade, a vida e a morte, Nabucodonosor, pertencem ao Senhor, não aos homens. Ele pode nos livrar das tuas mãos e da fornalha, se for a vontade dele. E a quarta verdade, nossas vidas pertencem ao Senhor e nós as entregamos a Ele, mesmo que estejamos agora à tua mercê, porque tu és o Rei. Se eu estivesse lá próximo, eu ia dizer: esses aqui são nordestinos, pernambucanos e recifenses, jovens firmes. Lembre-se do primeiro capítulo. Eles com cerca de entre 12 e 14 anos, disseram não vamos nos contaminar com essa comida que oferecem a ídolos e a deuses para adorar. Não vamos nos misturar. É para morrer? Então vamos morrer. No segundo capítulo, se quedaram aos pés do Senhor e buscaram a Ele por graça e misericórdia, para que desse a eles o sonho e a interpretação. E o Senhor lhes deu e os preservou. E agora aqui, mais uma vez, na situação dificílima, eles se colocam fiéis a Deus, mesmo que tivessem que morrer. O dever dos servos de Deus é fazer o que é certo diante dele, de acordo com o que está em sua vontade revelada, que é a Bíblia, que é a sua palavra. Os resultados ficam com ele. Qual é a minha parte e a tua? Fazer o que é certo, o que é correto diante de Deus. O resultado disso está nas mãos dele. Nossa parte é fazer o que deve ser feito
de acordo com a palavra de Deus. Então, aqui agora, dos versículos 19 ao 23, nós vamos ver a fúria do rei e os jovens na fornalha. Então, a soberba e insensatez do rei o deixaram à mercê da sua ira. Ele ficou transtornado e perdeu o discernimento. Usou de ameaça para tentar os jovens a se submeterem à sua vontade. Se não se curvarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Como ele não conseguiu, movido pela ira, então, ele perdeu a razão completamente e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais para mostrar que tinha poder, que era ele que mandava, que fazia, acontecia. Em suma, quem não me obedece, morre. Foi a mensagem dele para aqueles jovens. Os homens que jogaram Ananias, Misael e Azarias na fornalha, como vocês veem no texto, os homens mais fortes do exército, manda chamar aí os Schwarzeneggers do meu exército para levarem estes jovens para lá. Os mais fortes foram para levar os 3, amarrados, atados, e foram jogados na fornalha. E por estar, na verdade, mais aquecida do que o normal, a fornalha, 7 vezes mais, o fogo consumiu aqueles 3 homens que jogaram os jovens na fornalha. Dos versículos 24 ao 27, nós vamos ver aqui a surpresa do rei, a perplexidade do rei. Algo aconteceu que deixou o rei perplexo, atônito. Ele olha para a fornalha e vê 4 homens lá dentro, em vez de 3. E o quarto tinha um aspecto semelhante ao Filho dos Deuses, um ser divino. A maioria dos comentaristas afirma que era o anjo do Senhor com A maiúsculo, que era Jesus Cristo, que era Cristo ali com eles. Para termos a ideia de como era uma fornalha, a fornalha era como se fosse um grande caldeirão, com uma grande abertura em cima, e na parte lateral ao fundo havia uma porta através da qual se jogava lenha na fornalha. Então dava para ver o que se passava lá dentro, se você estivesse no ângulo que favorecesse para ver a vista lateral de fundo, que era justamente, provavelmente, onde o rei Nabucodonosor estava. E esse homem, ao olhar para a fornalha, ele vê um quarto homem passeando com aqueles jovens. Ele diz: olha, eles estão ali e não tem nenhum dano. O que é isso? O que foi que houve? Nós jogamos 3, e por que eu vejo 4? Ele pergunta lá aos seus líderes, os que estavam ali próximos a ele. Várias vezes, Cristo apareceu aos seus servos no Antigo Testamento. Isso é chamado de teofania, ou cristofania. Um tipo de pré-encarnação de Cristo. Ele tomando forma humana, para se revelar aos seus servos, ou para dar aos seus servos um grande livramento. Dentre os povos pagãos, havia algo, um termo, que era familiar a eles em relação a isso, que é chamado epifania, que era um tipo de aparição de um ser divino. De certa forma, eles estavam familiarizados com isso. Por conta disso, é que o rei diz: o quarto tem um aspecto semelhante ao Filho dos Deuses. Olha, o quarto parece uma divindade. Isso estava na mente ali de Nabucodonosor. Então, no caso aqui, eu creio sim que era Cristo que estava ali com os seus servos na fornalha. No caso de Jesus Cristo aqui, sem dúvida alguma, ele apareceu algumas vezes como vendo nas Escrituras, para revelar algo aos seus servos, para livrar os seus servos. Tudo isso de acordo com seus propósitos redentores. Só para citar alguns exemplos: Abraão, Moisés, Josué, Manoá, que foi o pai de Sansão, e Gideão. Cristo se manifestou a eles, se fez presente a eles em momentos estratégicos e decisivos em suas vidas, tecendo ali a história de redenção, guiando o seu povo, os seus escolhidos, guiando a sua história de redenção para esse mundo que ele tanto amou, que então o seu filho veio para morrer e salvar o seu povo. Há algum tempo, dentro desse contexto, eu me refiro ali 7º século antes de Cristo, houve uma promessa maravilhosa da parte de Deus, dada através de Isaías. Eu quero que você vá comigo para o livro de Isaías, no capítulo 43. Vá comigo para o livro de Isaías, no capítulo 43.
E acompanhe comigo a leitura que vai do primeiro versículo ao 13. Isaías 43, do versículo 1 ao 13. Assim diz o texto: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas, e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Sem dúvida alguma, estes jovens conheciam esta promessa. Sem dúvida alguma, eles ouviram isso, porque eram jovens piedosos e mostraram isso desde o início. Aqui ficou evidente que eles confiaram no Senhor, mesmo que fossem mortos, mesmo que morressem. Se esses jovens tivessem cedido à pressão do rei, eles não teriam o privilégio de passear com Deus, com o Deus a quem eles honraram, preferindo serem queimados a quebrarem o primeiro e segundo mandamentos, ao rejeitarem o pecado, ao temerem mais a Deus do que aos homens. Eles tiveram uma experiência de comunhão com Cristo no fogo. Eis a resposta que Nabucodonosor recebe para a sua arrogante pergunta no versículo 15 e a parte C. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Está aqui, Nabucodonosor. Está aqui. O Senhor Todo-Poderoso, o único Deus. Ele é o Deus que pode livrar os seus servos de qualquer um e de qualquer situação, se Ele quiser. O Deus que vem ao encontro do seu povo, que está presente em cada uma das suas tribulações, que se compadece, que ajuda, que fortalece, que consola, que nunca desampara. E ainda que não livre do fogo, ou de qualquer situação adversa, está com cada um dos seus amados, passeando com eles nessas situações, glorificando o seu nome e fazendo o melhor para os seus filhos e filhas. Esse é o Deus a quem serviram Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse é o Deus a quem eu e você servimos. O profeta Naum, no primeiro capítulo, 7º versículo, deixa um versículo marcante para nós. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que se refugiam nele. Ele conhecia Ananias, Misael e Azarias. Ele sabia que eles se refugiavam no Senhor, e se fez presente com eles naquele fogo. Então, ao ver isso, o rei os chama para saírem da fornalha e reconhece os 3 jovens como servos do Altíssimo. Os líderes do rei viram que
eles não foram danificados em nada, nem as suas roupas. Foi um grande milagre, sem dúvida alguma. Ser jogado no fogo, sobremaneira aceso, 7 vezes mais do que o normal, e não ter nenhum tipo de prejuízo às suas roupas. Não ter o cabelo com cheiro de fumaça, nem roupa, nada. Nenhum tipo de queimadura, nada, não ficaram nem um pouquinho vermelhos, nada. Intactos, eles e as suas roupas. Sem dúvida alguma, algo maravilhoso. Mas o destaque aqui desse texto não é isso. O que deve ser destacado nesse texto não é esse milagre, esse ato maravilhoso de Deus, o mais espetacular que seja. E vocês vão me entender por quê. Nossa tendência é buscar o quê? É buscar os milagres. É buscar algo sobrenatural para crer. Lembram o que Cristo falou para a irmã de Lázaro, quando encontrou-se com ele no caminho? O que foi que ele disse para ela? Se creres, verás a glória de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 11, sexto versículo, é muito claro. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que é galardoador, que se torna galardoador daqueles que o buscam. Deus exige fé de mim e de você primeiro. O destaque aqui nesse texto são duas coisas. Primeiro, a graça de Deus sobre os jovens que se mantiveram firmes e não cederam à idolatria. Mesmo com um poderoso imperador na frente deles, ameaçando as vidas, eles disseram: não, não vamos nos curvar. Isso deve ser destacado nesse texto. A graça de Deus sobre eles, que não se curvaram nem se renderam a nenhum déspota pagão. A segunda coisa, que deve ser destacada aqui da maneira correta: a presença de Cristo com os seus servos, cumprindo a sua promessa de estar com eles, inclusive no fogo, como lemos em Isaías. Há um outro versículo maravilhoso, segundo o livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9, a parte A. Assim. Porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra, sim, para se mostrar forte àqueles que são totalmente dele. O que deve ser destacado aqui são essas duas coisas. Por mais maravilhoso que tenha sido o livramento, esse registro aqui que ele faz, essas duas coisas devem ter mais destaque do que esse ato sobrenatural de Deus. Primeiro, a graça poderosa dele no coração dos seus servos, para lhes dar firmeza, para temerem mais a ele do que aos homens. E segundo, a sua presença com eles no fogo. O Senhor não os livrou de serem jogados na fornalha. Eles foram para a fornalha, mas o Senhor foi para lá com eles. Isso deve ser destacado nesse texto. Nos versículos 28 ao 30, então, vem o decreto do rei. Os 3 jovens entregaram seus corpos à morte, pois preferiram morrer do que curvar-se a uma imagem e adorá-la. Esse testemunho impactou o rei. Veja comigo aí o versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: esse homem louvou a Deus, reconheceu a Deus e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. O rei reconhece não haver Deus que livre como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Percebam que de maneira gradativa o Senhor vai se revelando também a esse homem, vai se revelando a esse reino, e vai fazendo o seu nome conhecido entre as nações de maneira paulatina, até vir a sua grande manifestação, a maior, a expressão exata do seu ser, encarnado entre nós, caminhando conosco. E o rei então faz um decreto e diz que quem blasfemasse o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego
seria juntado em monturo junto com suas casas, famílias, e seriam queimados. E então fez esses jovens prosperarem no reino, nos seus cargos. Continuaram servindo a Babilônia, sendo preservados por Deus. Que aplicações então ainda finais podemos ter aqui para nós? O mundo vai nos pressionar para participarmos dos seus pecados. Principalmente aqueles que têm algum tipo de autoridade. Vão buscar pressionar e mover de um lado e de outro, para que nos juntemos a eles em seus pecados, em sua idolatria e em sua rebeldia contra Deus. O mundo tem as suas fornalhas, tem os seus modos de ameaçar a cada um, inclusive a cada um de nós também. Ódio, desprezo, repúdio, ridicularização, escárnio, perseguição e outras coisas mais. Para muitos de nós, as expressões parecerão quase irresistíveis. Talvez em algum momento venha uma situação crítica, e aí eu e você vamos ter que escolher: ceder para não sofrer, ou ser firme e sofrer as consequências por fidelidade a Cristo. Esses 3 jovens decidiram pagar com a própria vida, se fosse o caso, por não se curvarem a outros deuses. Com a integridade física garantida, talvez até alguém ouse chegar e dizer: não vou me curvar. Mas e quando essa integridade física não for garantida? Segundo o que vimos na palavra de Deus aqui hoje, não importa o custo, nós temos que agradar a Deus, custe o que custar, inclusive se for a vida. O pior que o mundo pode fazer é nos matar. O pior que ele pode fazer é isso. Lembram o que Cristo falou lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28? Não temam aqueles que podem no máximo matar o corpo de vocês, mas que não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode jogar não somente o corpo, mas também a alma no inferno. A esse nós devemos temer, e é a Deus. A tua vida não está nas mãos do teu professor, do teu chefe, dos governantes da cidade, do estado ou do país. Não. Está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Isso é verdade plena e absoluta. Qual é o grande problema? A minha fé e a tua fé. Cremos de fato nisso? Confiamos de fato nisso? Escolher pelo que agrada a Deus é a única opção. Não há alternativa A, B, C, D. Só há uma: fazer a vontade de Deus. Mas poucos levam a sério isso, infelizmente. Por isso vemos tantos cederem às pressões aí afora. Escola, universidade, trabalho, na sociedade como um todo. São pessoas que pensam que as consequências temporárias devem ser as mais temidas. Estão na igreja, muitas vezes ocupando os bancos, mas com o coração no mundo, com a perspectiva humana, tendo o mesmo tipo de propósito, de desejo, o mesmo tipo de projeto, adorando a si mesmos, vivendo para si mesmos, e o maior ídolo que eles têm é o próprio ego. O reino do eu é o que acaba prevalecendo. Quando abandonamos ao Senhor e aos seus mandamentos, nós perdemos o poder de influenciar o mundo com o testemunho do Evangelho. Atos 1:8, que foi o que Cristo falou para os discípulos, também se estende a nós. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E o que é uma testemunha? Uma testemunha é alguém que afirma o que viu e o que ouviu, e com a própria vida vai defender a verdade, mesmo que tenha que ser morto. Isso é uma testemunha. Nós nunca estaremos sós. Nosso Senhor sempre estará conosco. Ele prometeu isso, não vai falhar nunca. Ele fala isso desde o Antigo Testamento, atravessando e chegando no Novo Testamento. E antes de ser assunto aos céus, ele disse:
e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele livrou estes jovens da morte, mas nem sempre foi assim. Quantos irmãos nossos foram mortos no primeiro século, queimados? Policarpo é um exemplo disso. Um homem já idoso, com mais de 80 anos, mas que foi colocado para ser queimado porque era cristão e estava lhe dizendo que Cristo era o Senhor. E ele lá sendo queimado disse: eu não tenho motivo nenhum para negar a Cristo, meu Salvador e meu Senhor. E quantos outros foram queimados? Porque o imperador disse: vocês não são a luz do mundo? Vocês vão iluminar a minha cidade. Colocavam nossos irmãos em postes e tocavam fogo neles para iluminarem as ruas de Roma. Quando o mundo fizer o som para que você se curve aos seus deuses, ouse ser firme. Diga não. Diga não ao teu próprio coração enganoso e corrupto, querendo livrar a pele e ceder. Diga não às paixões carnais que vêm de dentro, que estão lá dentro. Diga não. Diga não à preguiça devocional. Se alimente da palavra de Deus e dos meios de graça. Congregue. Use seus dons e talentos, se coloque à disposição. Sirva. Se envolva com o corpo de Cristo. Foi isso que sustentou aqueles jovens. Conhecer a palavra de Deus, serem criados aos pés da lei do Senhor, para que tivessem então força e poder para resistir num dia mau como foi aquele dia. A experiência na fornalha os fortaleceu e os fez crescerem na fé em Deus ainda mais. Há um tempo atrás eu ouvi de uma ilustração sobre um grupo de mulheres que estavam estudando o livro de Malaquias. E houve um determinado momento que elas chegaram ao capítulo 2. E aí um trecho que falava sobre o ourives, o derretedor de prata. E uma se prontificou a dar o estudo sobre esse trecho. E ela, então, durante a semana, se preparou para isso, lendo o texto, buscou comentários. E aí, por curiosidade, até para ajudar e enriquecer o estudo, ela fez o contato com o ourives para conhecer o trabalho dele, como era feito. E ela, chegando lá, começou a fazer perguntas a ele. E ele foi respondendo. E aí, dentre as perguntas, ela perguntou o seguinte: é verdade que vocês colocam a prata, colocam os metais preciosos no fogo para serem apurados, para purificar? Ele disse: é. E aí ela fez a pergunta: como é que você sabe que está na hora de tirar? Porque se deixar muito tempo, destrói, né? Aí ele sorriu para ele e disse: é fácil. Como? É verdade que vocês se sentam e ficam na frente olhando? Ele disse: é. E por que é fácil tirar o metal, tirar a prata? Como é que você sabe que tem que tirar na hora certa? Como é que você sabe a hora certa? Ele disse: é fácil. Eu sei mais ou menos o tempo. E quando chega esse tempo, eu vou e fico na frente ali. E quando ela começa a refletir perfeitamente o meu rosto, está na hora de tirar o fogo. Eu e você vamos ser jogados no fogo, talvez algumas vezes. Talvez alguns aqui estejam passando pelo fogo agora. Alguns talvez já passaram, num tempo não muito distante. E aqui alguns à frente vão passar, sem dúvida alguma. Quando chegar a hora, lembre-se que o Senhor estará presente. Basicamente, em que se resumem os propósitos do Senhor? Primeiro, glorificar o seu nome. E segundo, o bem do seu povo. Muitas vezes Ele vai nos colocar no fogo. E quando é que Ele vai tirar? Quando eu e você começarmos a refletir o rosto de Cristo, o seu caráter. Quando começarmos a nos parecer com o seu Filho, aí Ele vai tirar. E depois vai nos colocar para um outro momento, para nos fazer crescer. A imagem e semelhança do Senhor Jesus. Muitas vezes Ele não vai nos livrar do fogo. Ele vai nos colocar no fogo. Mas para nos purificar. Para glorificar o seu nome. E para nos tornar semelhantes ao seu Filho, Jesus Cristo. Não importa a circunstância. Dificuldade financeira, doença, ameaças na escola, faculdade, trabalho.
Não importam quais sejam as forças ou poderes que se levantarem diante de nós, arrogando algum tipo de poder ou autoridade. O nosso Deus está glorificando o seu nome e cooperando em tudo para o nosso bem. E de acordo com a sua palavra, o bem que ele tem para mim e para você, o bem maior, é nos conformar à imagem e semelhança do Senhor Jesus. A vida passa muito rápido. Não perca tempo se agarrando ao desejo de viver para você mesmo. Você estabeleceu talvez sonhos e projetos que você está lutando com unhas e dentes, tirando força de onde não tem para tentar estabelecer ou conseguir. Pergunte se isso realmente agrada a Deus. Pergunte e veja se isso realmente vai glorificar a Deus. Se vivermos muito tempo ou pouco tempo, que seja para o nosso Redentor, para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Porque é isso que sua palavra diz. Segunda carta aos Coríntios, 5º capítulo, versículos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para que aqueles que agora vivem, vivam não mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Pois se vivemos, é para Cristo. E se morremos, também é para Cristo. Concluindo então, queridos, no mundo cheio de idolatria, os que ousam ser firmes e adoram o único Deus são perseguidos. Todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. Mas não há razão para temer este mundo tenebroso. Por mais que ele seja cheio de tiranos, de situações adversas, que vão provar nossa fé, como nos colocando dentro do fogo, assim como o fogo prova metais preciosos. O nosso Deus está conosco sempre. Não abandona em nenhum momento, nem por um milésimo de segundo. A coroa da vida será dada aos que forem fiéis até a morte. Aos que ousarem não se curvar ao mundo e serem firmes no Senhor. O Rei dos Reis, o soberano dos reis da terra, está prestes a voltar. E ele diz em sua palavra, no último livro, lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu quero te perguntar, como estão as tuas mãos? Você está preparado? Está preparada para encontrar-se com o Senhor? Você está disposta a entregar tudo que você tem, inclusive a própria vida, se for o caso, para honrá-lo e para glorificá-lo? Que o Senhor nos guie em sua graça e virtude. Que Ele nos encha do seu Espírito Santo, da sua palavra, para que sejamos encontrados fiéis dia após dia, em cada um dos papéis que Ele nos deu, em cada uma das coisas, e que sejamos fiéis, e que nos curvemos e adoremos somente a Deus. Amém e amém.